Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão aqui, fundamentado nesses dois textos que nós tivemos a oportunidade de lermos. Para quem está nos visitando, nós estamos numa maratona, numa série aqui na igreja que se chama Ser Igreja na Cidade. Então, durante toda essa série, nós estamos fazendo algumas reflexões a partir da Sagrada Escritura, a partir do Evangelho de Jesus, a respeito da relação que se dá entre a nossa necessidade de sermos igreja e qual é essa relação da igreja com a cidade. E eu quero começar essa nossa reflexão aqui com alguns elementos que me veio ao coração no meu período de oração e de reflexão para esse sermão. A primeira coisa é que não é novidade para nenhum de nós que a Sagrada Escritura é uma biblioteca de teologia, né? E muito provavelmente a maioria de nós aqui sabe disso, né? Teologia é essa junção de duas palavras aí, cujo centro é theo, né? Aquela palavra grega que é uma referência a Deus. Então, em toda a Escritura nós temos narrativas e histórias cuja finalidade não é científica. Tem gente que quer usar a Bíblia para discutir criacionismo e evolucionismo. Isso não tem nenhum sentido, né? O sentido da Bíblia é o anúncio da revelação de Deus e principalmente da pessoa de Jesus Cristo. Então, todo o relato da Sagrada Escritura é um relato teológico, né? Não no sentido da discussão, do debate sistemático da teologia, mas no sentido de tentar, de fato, anunciar quem é Deus. E segundo a nossa fé, nós acreditamos que Deus está plenamente revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas por outro lado também, irmãos, a Bíblia é uma biblioteca de antropologia. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala a respeito de quem Deus é e dessa revelação de Deus que se dá progressivamente na história do povo hebreu e plenamente na pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia também traz uma antropologia antes mesmo que essa ciência fosse categorizada ou inventada tal como nós a conhecemos e como nós a estudamos na universidade hoje. E a antropologia, grosso modo, é aquele ramo do saber que estuda a respeito da pessoa humana, a respeito de quem é o homem. E uma coisa maravilhosa que a Sagrada Escritura nos mostra é que nós só podemos entender de fato quem o ser humano é se nós entendermos quem Deus é. Porque a identidade daquilo que nós somos, daquilo que nos constitui e de qual o sentido último da nossa vida só se realiza no entendimento perfeito de quem Deus é. E a primeira coisa que a Bíblia nos conta, irmãos, é que nós somos criatura. Isso é uma coisa tão óbvia, mas às vezes nós estamos tão presos nas revelações extraordinárias que nós esquecemos aquilo que é fundamental da nossa fé. Quando a Bíblia anuncia que nós somos criatura, ela indica para nós que nós somos criados por Deus e que, portanto, nós estamos intrinsecamente dependentes daquele que nos criou. Santo Agostinho, no livro 1, no parágrafo 1 das suas Confissões, quem ainda não leu, não passe por essa vida sem ler as Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no parágrafo 1 das suas Confissões, ele diz: fizeste-nos para ti, e o nosso coração permanecerá inquieto, eu acrescento, permanecerá perturbado, permanecerá aflito, permanecerá vazio, permanecerá sem sentido, enquanto nós não encontrarmos o repouso que só habita em ti. Essa é uma antropologia bíblica que Santo Agostinho, talvez dos nossos maiores teólogos e filósofos da tradição cristã, reflete profundamente a respeito de nós. E talvez, irmãos, esse seja o grande dilema, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre estou em crise quando eu perco o horizonte da minha identidade. A grande pergunta da filosofia é a grande pergunta da existência: quem eu sou? E talvez o grande filósofo Raul Seixas, definiu bem: nós somos essa metamorfose ambulante. Quando a gente olha para a nossa vida de modo retroativo,
nós já fomos tantas pessoas, nós já tivemos tantas identidades, nós já tivemos tantas caras, tantos rostos, nós já fomos tantas pessoas, com tantas convicções, com tantas certezas, nós já brigamos por tantas ideologias e convicções, e às vezes quando nós olhamos para trás, nós chegamos à conclusão, quão ridículos nós fomos. Eu não sei vocês, mas às vezes, quando eu era... Bom, ainda hoje eu escrevo cartas, né? Eu sou aquele romântico à moda antiga, então eu ainda gosto de bombons, flores, essas coisas todas, né? Apesar que os românticos não se dão muito bem na vida real, né? É uma conclusão que eu chego também. Mas eu lembro que quando eu era menino, assim, eu escrevia muita carta e aquela coisa toda, e na minha época, né? Quando a gente usa essa expressão, na minha época, a gente já está condenando a nossa idade, né? Eu lembro que na minha época tinha aquela coisinha que você fazia 2 quadradinhos ali para a menina preencher o sim ou não, né? Coisas da escola, assim, né? E vez ou outra eu encontro essas cartas e eu falo, meu Deus do céu, que coisa bizarra, que coisa pífia, não é? E nós estamos, na realidade, na existência, em busca dessa nossa identidade, em busca do encontro de quem nós somos, né? E sobretudo na sociedade de hoje, das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, de um tanto de outras redes que vão sendo inventadas aí hoje, como TikTok e etc e tal, nós estamos em busca às vezes de transmitirmos uma imagem daquilo que na realidade nós nem somos. Nós queremos vender uma realidade que na realidade não condiz com aquilo que de fato somos, porque na maioria das vezes nós somos uma criatura que ainda não entendemos a nossa identidade. Irmãos, e é importante nós entendermos essa antropologia bíblica, porque nós só entenderemos quem nós somos quando nós entendermos de fato quem Cristo é. É por isso que eu ouso afirmar que a verdadeira antropologia está na cristologia. Se nós não entendermos quem é a pessoa de Jesus Cristo, o Deus que Ele revela, o Deus que Ele é, a imagem de Deus que Ele traz e a pessoa de Jesus Cristo, nós não conseguiremos entender de fato quem nós somos. Mas foi isso que o pecado fez com a gente. E aqui, a primeira vez que eu vi o Rev Jaime dizer isso, eu gostei. Pecado com P maiúsculo, né? Que é aquele pecado que remete àquela imagem do pecado originário lá de Gênesis capítulo 3, o pecado como divórcio ontológico, existencial, prático de Deus, foi o que provocou tudo isso. E eu costumo dizer, irmãos, tenho muitos amigos ateus. Ontem mesmo nós estávamos em um debate muito saudável, graças a Deus, há pessoas civilizadas que sabem discursar, que sabem discutir sem violentar, né? E aí eu fiz um post lá, evidentemente pró-vida, não sou a favor do aborto e tal, e são esses assuntos sensíveis, e deu maior polêmica, e ele era a favor, e nós tivemos uma discussão maravilhosa, discordando, mas uma discussão maravilhosa. E ele disse, bom, o Estado é laico, e eu disse, eu realmente concordo que o Estado é e deve ser laico, né? Mas até a laicidade é uma coisa que nós precisamos refletir, porque às vezes nós acusamos a religiosidade, mas as nossas ideologias se tornaram uma nova religião. As nossas convicções políticas se tornaram uma nova religião. Os nossos ideologismos e os nossos credos partidários, ideológicos, políticos, partidários, se tornaram também novas religiões. É por isso, irmãos, que à luz da Sagrada Escritura, o ateísmo é uma grande falácia. Porque na realidade o ateísmo, no seu sentido último, é uma negação de Deus, para que nós possamos criar novos deuses, para que nós possamos gerar novos deuses. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós queremos conversar aqui hoje, porque essa tentativa de criarmos novos deuses está eivado a ideia de idolatria. Veja, irmãos, eu fui buscar lá no grego, né? Eu tenho esse vício, eu sempre gosto de buscar a raiz etimológica das palavras, e na realidade eu não encontrei, para minha decepção, muitas novidades, né? Que às vezes quando a gente vai lá na raiz etimológica, a gente encontra coisas que dá um giro no sermão, você fala, uau, isso aqui é uma iluminação para o texto, mas não tinha nada demais. Eidolatias significa apenas culto aos ídolos, nada mais. E a idolatria é exatamente isso. E o que é ídolo, irmãos?
A gente estava aqui conversando quando eu cheguei, né? O Rev brincou comigo e falou: você vai pregar sobre idolatria com a imagem estampada na camisa, né? E isso aparentemente seria contraditório, né? Porque muitos de nós crescemos ouvindo que a idolatria era criar ou fazer ou construir aquelas imagens de escultura, né? E na realidade não é isso que a Sagrada Escritura diz, porque senão Deus estaria em contradição, porque foi o próprio Deus que também disse ao seu povo para fazer a imagem dos serafins, para criar lá a Arca da Aliança. Então o sentido não é esse. O sentido de ídolo é tudo aquilo que ocupa lugar de culto na minha vida. O sentido de idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. E isso indica que a maioria das vezes os nossos ídolos são ídolos invisíveis, são ídolos silenciosos, são ídolos subjetivizados, são ídolos que estão introjetados dentro de nós. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns ídolos que nós temos. O primeiro deles, e aliás pegando carona aqui na mensagem da Nai da semana passada, o ídolo da nossa religiosidade. Esse é um ídolo perigoso, irmãos. Eu me recordo de São Lucas, capítulo 18, verso 11 e 12, onde Jesus conta a parábola de dois homens, um pecador miserável que reconhece a sua miserabilidade, e um outro que é um reflexo daquilo que nós somos. Ele olhava para o outro e dizia: graças a Deus que eu não sou como ele. E é interessante isso, né, irmãos, como essa mentalidade grega, essa cultura grega de dicotomização do mundo, ela está introjetada estruturalmente na nossa cultura, né? É sempre o nós contra eles, nós contra os outros, e normalmente nós sempre somos os santos, nós sempre somos os certos, né? É como aquelas pessoas que dizem dentro do carro, no meio do trânsito: eu estou agarrado porque o trânsito está terrível. Pois você é o trânsito terrível. O trânsito está agarrado porque você está com o seu carro provocando um trânsito terrível. Mas nós sempre conjugamos as coisas dessa forma: o mundo está péssimo, o mundo está terrível, as pessoas não são boas, as pessoas não têm amor, as pessoas são ignorantes. É sempre as pessoas, são sempre os outros. Já dizia Jean-Paul Sartre, né? O inferno são os outros. E normalmente sempre os outros é que representam para nós o inferno. E veja, irmãos, esse homem da parábola contada por Jesus, ele se vangloriava dizendo: jejuo 2 vezes, eu dou dízimo de tudo. E eu daria um título para isso daqui, eu chamaria isso de supremacia espiritual. Nós temos aí o mito da supremacia racial, que graças a Deus, com muito custo, nós estamos desconstruindo nesse país, mas que ainda permanece de modo estrutural e em muita mentalidade, em muitas pessoas obsoletas e retrógradas. Mas nós temos também uma supremacia espiritual, essa ideia de olharmos para as outras pessoas como se nós fôssemos os santos e os outros os pecadores. Sabe uma coisa que eu pensava, irmãos? Nós corremos o risco, inclusive, de termos uma supremacia espiritual na nossa tradição. Olha como que isso é perigoso. Eu falo por mim, irmãos, normalmente na universidade, lá no doutoramento com os colegas, eles falam: você é evangélico? Sim, mas não como aqueles evangélicos. Eu sou um protestante histórico, de uma igreja da reforma, de uma igreja de raízes, de uma igreja de tradição. Olha o supremacismo nisso, irmãos. A tentativa de inferiorizar o outro para a supremacia de uma pseudo-espiritualidade que é maior do que a dos outros, que é superior do que a dos outros. A gente está fazendo isso a todo momento, irmãos. A toda hora nós estamos fazendo isso. E no texto que foi lido aqui, Paulo nos adverte, primeiro aos Coríntios, a fugirmos da idolatria. E no capítulo 1, no prólogo da carta aos Romanos, Paulo está nivelando todos nós debaixo da mesma condição. Eu anotei algo que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. A cruz é maravilhosa, porque a cruz de Cristo faz 2 coisas, e talvez por isso a cruz era o elemento central da teologia de Martinho Lutero. A teologia da cruz era a teologia mais importante na reflexão teológica de Martinho Lutero, porque a cruz primeiro expõe a nossa miséria radical.
Isso é a primeira coisa que a cruz faz, irmãos. A mensagem da cruz anuncia: nós somos miseráveis pecadores. Essa ideia de que nós nascemos neutros, eu estou dizendo moralmente aqui, essa ideia de que nós nascemos bons, ela é uma ideia iluminista. É uma ideia de Jean-Jacques Rousseau, é uma ideia de Voltaire, é uma ideia da escola iluminista do século XVIII. Interessante, bonita, mas não é evangelho, irmãos. O que o evangelho anuncia para nós, Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, do verso 9 ao 11, assim como em Romanos capítulo 7, verso 19, em toda a sua carta, todos nós pecamos. Todos nós estamos, na nossa condição natural, destituídos da graça de Deus. Então isso é a primeira coisa. A cruz nos nivela, irmãos. A cruz nos nivela de tal modo que quando nós olhamos para todas as pessoas, nós admitimos, não há nenhuma diferença de natureza e de condição moral em relação a mim e às outras pessoas. Mas há também um segundo ponto, irmãos. A mesma cruz que revela a nossa condição pecadora radical, também é a cruz que revela a radicalidade da graça de Deus que traz a redenção sobre a nossa vida. Nessa hora eu sinto falta de um assembleano para dar glória a Deus. Então essa é a mensagem do evangelho, queridos. Segundo, um outro ídolo. A nossa história pode ser um ídolo para nós. E eu sou historiador de formação, irmãos. Eu amo a história, eu gosto de história. Eu não tenho problemas com a história. Mas para nós que somos cristãos, o saudosismo pode se tornar um tipo de ídolo também. Isso aconteceu de modo recorrente na história do povo de Deus. Por exemplo, Esdras, capítulo 3. Deus havia tirado o seu povo do cativeiro, o povo oprimido, o povo sofrido. Eles estavam em direção agora à sua terra, e eles chegam lá e eles vão reconstruir o templo para Deus. Mas havia um grupo de idosos que haviam presenciado a experiência do primeiro templo, e diante daquele segundo templo, eles choravam. Porque eles diziam: nossa, mas aquele primeiro templo era tão grande, era tão bonito, era tão belo, a presença de Deus foi tão poderosa assim, vivendo de um ídolo do saudosismo. Quantos de nós, irmãos, cultuamos a nossa história? Quantos de nós, talvez em algum momento já dissemos para alguém: você tem que estudar muito ainda para discutir comigo? Quantos de nós talvez já olhamos para alguém novo na fé e com o nosso saudosismo idólatra dizemos: ah, meu filho, eu tenho décadas de estrada, você está chegando agora e já quer sentar na janela? Pois é isso que o evangelho faz, irmãos. O evangelho faz com que aqueles que estão chegando agora se assentem na janela, e nós que estamos aqui, vamos à janela, nos ajoelhamos e ainda lavamos os pés daqueles que estão chegando agora. Esse é o espírito do evangelho. O sociólogo Roberto da Mata dizia que há um elemento cultural que expõe muito da nossa brasilidade. A frase: você sabe com quem está falando? Isso revela muito desse ídolo dentro de nós, né? Quantos de nós, irmãos, quantas vezes reproduzimos isso? Numa discussão, num debate, numa conversa: você sabe com quem está falando? Há um terceiro ídolo que inclusive foi falado aqui, perigosíssimo, que é o ídolo do dinheiro, irmãos. Esse é perigoso. Aliás, me chama a atenção São Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele aponta a raiz de todos os males, e isso me chama a atenção, porque o apóstolo Paulo, ele não diz que a raiz de todos os males é a soberba, ou é a prostituição, ou enfim, pense em algum outro pecado, apesar que eles estão todos coligados, né, como uma grande rede. Mas Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é isso daqui foi entendido de modo radical em dois extremos, né? De um lado,
aqueles irmãos, e eu cresci em alguns meios assim, eu sou muito grato, porque muitas das minhas raízes estão ali. Mas são aquelas pessoas que diziam assim: a nossa riqueza é só no céu. Aqui no mundo a gente está para sofrer mesmo, para padecer, para penar, mas lá no céu a gente vai ser recompensado, né? Então o céu era imaginado como um lugar de recompensa pelas situações adversas e sofríveis vividas na existência. E isso desencadeou uma alienação da igreja, que nesse sentido especificamente, tão somente, eu concordaria com a crítica de Marx, de que nesse sentido a espiritualidade cristã pode nos alienar, se nós projetamos a nossa espiritualidade apenas para o porvir, para um futuro, quando na realidade o que a Escritura diz é o contrário. O Deus da eternidade veio para o tempo, entrou para a história, se fez carne. Então o céu não é uma realidade apenas futura, mas é uma realidade presente que nós já vivemos, tendo Cristo dentro de nós. Então, de um lado nós temos essas pessoas que dizem: não, riqueza é do capeta, riqueza é do demônio. E aí nós temos de outro lado o outro extremo, a outra radicalização, que são aquelas pessoas que dizem: bom, para você ser de Deus, se você é de Deus, você tem que ser próspero. Deus escolheu para dominar. Você vai ser cabeça e não cauda. Eu falo: meu Deus do céu, tem algum problema então, porque desde que eu nasci eu estou sendo cauda. E parece que Jorge Amado tinha razão no Gabriela, que ela fica nela, porque parece que eu nasci assim, cresci assim, e estou caminhando para essa condição, né? Para os subúrbios da existência humana, materialmente falando. Então esse é outro extremo, mas não é nada disso que o Evangelho está dizendo. Jesus não está dizendo que ter dinheiro é problema, que ser bem sucedido financeiramente é problema. O problema é quando as riquezas se tornam ídolo na nossa vida, que aí se torna lugar de culto, irmãos. Se torna lugar de culto, se torna lugar de louvor na nossa vida. É interessante isso, né? E esse é um dos textos da Bíblia assim, que sempre me intrigaram bastante. Quando Jesus disse que aquele que não amar pai, não amar mãe, filhos, cônjuge e tal, aliás, não amar ele mais do que pai, mãe, filhos, cônjuge, etc., não é digno dele. Parece que há um certo egoísmo de Deus, uma certa vaidade. Não, mas é o contrário de tudo isso. Porque o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se você não for capaz de amá-lo, você não encontra nele o amor que fundamenta o amor para todas as outras relações humanas. Então é apenas no amor que está nele que eu consigo encontrar aquele amor que reverbera e me traz para as relações humanas, para que eu ame de verdade. Porque fora do amor de Deus não há amor que sustente de fato a nossa existência, irmãos. Não há. Sobretudo hoje, Zygmunt Bauman nos ajudou profundamente nessa reflexão sobre uma sociedade líquida, né? Sobre as relações líquidas, sobre os encontros líquidos. Então hoje tudo é muito líquido, né? Irmãs, e por favor, não briguem comigo. Eu amo demais todas as irmãs dessa casa, e acredito que talvez nem tenha isso daqui, mas às vezes eu fico vendo assim, eu acho que as meninas mais do que os homens assim, mas tem muito isso, né? A pessoa conheceu a outra hoje, assim, já fala: amiga! Gente de Deus, mas assim, conheceu agora, já é amiga, assim, já... E aí, quer dizer, a primeira foto que posta e a amiga não comenta, bom, já não é mais a amiga, né? Porque você não comentou, porque tu não deu like, né? Então, irmãos, são coisas simples, banais do cotidiano, mas que mostram a fragilidade das nossas relações, a fragilidade das nossas emotividades, daquilo que nós chamamos de amor. Irmãos, amor é algo tão sério, que quando nós lemos aquele poema de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz que nós podemos dar a nossa vida, colocar o nosso corpo para ser queimado, e isso ainda não ser amor. Olha que coisa impressionante. Aquilo pode ser apenas uma vaidade e um pseudo-altruísmo que na realidade só quer alimentar o ídolo do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, irmãos. Eu quero avançar aqui um pouco mais, porque só há apenas um antídoto
para que nós sejamos curados da doença da idolatria. Irmãos, e antes de falar isso, assim, eu penso que nós, enquanto cristãos, temos muito a refletir hoje. E acredito que o Rev foi muito, sem nenhuma demagogia, mas ele foi muito iluminado quando entendeu essa série e os temas, né, que em diálogo lá com o livro do São Keller, né, como é dito aqui, ele é o São Keller, né, Tim Keller, é um saudoso teólogo, né, cristão, importante para a nossa reflexão. Porque os ídolos hoje estão mais disseminados no nosso meio do que a gente possa imaginar. Quer ver um ídolo que a gente não vive sem ele? O ídolo do Instagram. Aí, ó. Aí até os pentecostais apareceram. Não sabia, sempre tem, irmão. Então, o ídolo do Instagram, irmãos. Um dia desses aí eu fiz um propósito, né? Essas coisas. Eu falei, eu vou fazer um propósito aí. Aí eu fiquei uma semana sem Instagram. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou, onde eu estou, quem eu sou, como eu vou existir? Não é? Que aquilo se tornou um ídolo. E claro, irmãos, entendam, né? Não estou dizendo que é problema, eu tenho, nada, não. Mas a coisa se tornou tão ídolo dentro de nós. E há tantos subterfúgios demoníacos e diabólicos aqui, não no sentido mitológico, mas no sentido mais profundo, daquilo que se opõe a Deus, que se rivaliza contra Deus. Há subterfúgios tão diabólicos que cada dia são novas redes. E é engraçado que a coisa chama rede social. E rede é exatamente o que prende, né? A gente tem uma roça lá em Curvelo. E menino, a gente entrava, hoje eu não faço essas coisas mais, mas menino, com meu avô e meus tios, a gente entrava no Rio das Velhas, que passa lá no fundo da nossa roça, e a gente ia com rede para pescar, né? Era aquela coisa, não para os peixinhos, né, tadinhos, mas para nós era aquela coisa cheia de peixe na rede e tal, e chama redes. Então a gente está ocupando isso, ocupando a nossa vida, ocupando o nosso tempo. Há uma frase do John Stott, pelo menos atribuída a John Stott, que eu gosto bastante. Ele dizia que no dia do juízo final, as redes sociais servirão para provar que nós deixamos de orar e de ler a Bíblia não por falta de tempo, mas por falta de prioridade. Isso fala o meu coração, queridos. Eu não sei porquê que quando eu vou ler a Bíblia eu sinto sono, mas quando eu vou mexer nas redes eu não sinto sono. Eu bocejo quando eu vou orar, mas eu não bocejo quando eu estou nas redes. E talvez, irmãos, isso é algo que a gente precise repensar. Eu sei que alguns de nós trabalham com isso, e talvez é uma outra questão. Muitos têm ali o seu meio de vida, mas ainda assim, ainda que alguém justifique, não, mas ali está o meu pão, mas ainda assim o pão nosso não é mais importante que o Pai nosso. E se o pão nosso rouba o lugar do Pai nosso, o pão nosso se tornou um ídolo no lugar do Pai nosso, que deve ser adorado na nossa vida. Então talvez nós precisamos reconfigurar algumas coisas dentro de nós. Irmãos, isso é tão clichê, mas eu estou pregando primeiro para mim, de coração. Acho que essa semana só hoje eu vou postar, mas eu acho que essa semana eu vou tentar ficar de boa. A cruz é o único refúgio para a fuga das idolatrias, irmãos. Apenas a cruz. E o André leu para nós aqui de modo gentil a saudação de Paulo na sua carta aos Romanos. Irmãos, tem um livro aqui dentro dessa saudação. Há tantos elementos. Vejam, Paulo começa dizendo assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus.
Eu não sei porque os nossos tradutores preferiram a tradução servo, porque a palavra grega doulos, o seu primeiro sentido é escravo, talvez para amenizar o impacto, né? Quando na realidade o que o Evangelho quer é agravar o impacto, não amenizar o impacto. Me parece que era o C.S. Lewis que dizia, né? Se você quer uma religião confortável, eu não te indico o cristianismo. Porque doulos é exatamente escravo, e óbvio que no contexto de uma sociedade como a nossa, que foi colonizada, que foi criada e que foi formada a partir da escravidão, falarmos da escravidão é problemático, mas aqui evidentemente há um recorte exclusivo para o sentido do Evangelho, porque Paulo diz: nós somos escravos de Cristo. Olha, irmãos, a gente precisa entender isso daqui. O cristão é alguém que foi liberto para a liberdade, que é ser escravo de Jesus Cristo. Porque a gente fala tanto de liberdade, né, irmãos? Eu amo essa palavra, liberdade. No existencialismo, que é uma tradição filosófica que eu me identifiquei durante muito tempo, que eu fiz a minha dissertação, a liberdade e a angústia foram conceitos que eu trabalhei na minha dissertação e são conceitos caros a mim. Mas será que a gente é livre? Será que de fato nós somos livres? Será que a liberdade de fato é uma realidade? Porque, por exemplo, muitos de nós somos escravizados pelo nosso trabalho. Muitos de nós somos escravizados por um relacionamento tóxico que a gente idealiza, romantiza e não tem coragem de romper com isso. Muitos de nós somos escravos, como eu disse aqui, sem querer ser petulante, mas muitos de nós somos escravos das redes. Nós não conseguimos nos libertar daquilo. Muitos de nós, inclusive, cometemos de modo reincidente a contradição de dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida, enquanto nós publicamos a nossa vida o dia inteiro. Muitos de nós arrotamos a liberdade de uma vida livre quando nós entregamos aos outros as informações da nossa vida o dia inteiro. Irmãos, eu não tenho nem inteligência para isso, mas eu poderia sequestrar qualquer pessoa que eu sigo aqui, como qualquer um de vocês poderiam me sequestrar facilmente também. Então, na realidade, queridos, talvez, não estou afirmando, é uma reflexão a partir do Evangelho, talvez a liberdade seja um ideal mitológico, e o fato é que todos nós, por condição e natureza, somos escravos do pecado. Ninguém aqui, a começar de mim, ninguém aqui tem condições de dizer: eu sou tão livre que a partir de hoje eu não peco mais. Ninguém aqui tem condições de dizer: eu sou tão livre que a partir de hoje eu declaro a anarquia da santidade evangelical. Não peco, não erro. Não, irmãos. Eu não gosto de leituras que reduzem a sociedade às dicotomias. Mas me parece que nesse caso, ou nós somos escravos dos nossos pecados, ou nós escolhemos a escravidão libertária, e eis o paradoxo que o Evangelho oferece para nós. São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 ao 20, ele diz: não pertenceis mais a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo resgate. Glorificai a Deus, portanto, no vosso corpo. Veja, irmãos, nós fomos arrancados da escravidão do império das trevas e nós somos transportados, e é um paradoxo, né, para a escravidão livre do reinado de Deus. A liberdade na teologia de Paulo significa ser refém do reinado de Deus. A questão é, irmãos, a todo momento alguém governando a nossa vida. A pergunta capital, a pergunta central é: quem exerce governo sobre nós?
quem tem a prerrogativa do nosso tempo, quem tem a preeminência do nosso tempo, quem tem a prerrogativa em quando nós vamos fazer as nossas escolhas e para os rumos que nós vamos tomar, é a resposta disso. Talvez, mais do que aquilo que nós dizemos, nós somos aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes há uma contradição gritante entre aquilo que nós dizemos ser e aquilo que de fato nós fazemos. E é interessante, né, irmãos, porque a espiritualidade cristã, me parece que muito disso, século II, século III, o casamento da teologia cristã com a filosofia grega. Então o cristianismo foi levado para esse lugar tão abstrato, né, de ficar algo tão distante de nós, tão impossível de ter tangência na vida, quando na realidade o Evangelho é algo que está tão ligado à realidade, à existência prática da nossa vida. Olha o que segundo Mateus Jesus diz, capítulo 7, verso 21 ao 24: nem todo aquele que me diz, o verbo é dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz. O verbo é fazer, é praxis, é ação, é atitude, é incidência. Cristianismo, a espiritualidade cristã não está num dizer, mas num fazer. É mais do que pregar, é mais do que anunciar. Não se reduz a um dizer, mas a um fazer. Eu sou de um tempo, e também sinto falta disso, né, que a gente era muito incentivado a pregar. Não sei se alguns aqui viveram aquele tempo. A gente ia para presídio, a gente ia para hospital, a gente fazia culto na praça, a gente ia para monte, gente, busão, nossa Deus, quantas vezes, vocês já viram um maluco do busão pregando? Eu já fui um maluco do busão, o cara que chegava ali, tem uma palavra para vocês aqui, e a gente pregava e a gente falava. Mas talvez hoje, o nosso maior desafio não é pregar, é ser a pregação. Ser a pregação, irmãos. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e contando essa história que me toca muito, a biografia de David Livingstone. Foi um missionário, me esqueci a localidade, mas no continente africano. E David Livingstone foi num lugar aonde o homem branco ainda não havia chegado, e ele anunciou Jesus, pregou o Evangelho e plantou uma igreja e tal, e veio a falecer. E o corpo foi levado para a Inglaterra. Ele era um inglês, mas ele havia pedido que tirassem o coração e enterrassem na África. Então o corpo foi para a Inglaterra, mas o coração foi enterrado na África. E aí passaram-se anos, e outros missionários foram lá. O biógrafo do David Livingstone conta isso. Outros missionários foram lá, e quando eles chegaram lá, eles foram falar de Jesus, e aí algumas pessoas que ainda estavam vivas disseram: não, a gente já conhece Jesus, inclusive ele morou com a gente aqui, ele pregou para a gente aqui, ele plantou a igreja. E o pessoal ficou meio sem entender, e depois a galera foi entender que eles acharam que Livingstone era o próprio Jesus, de tanto que a vida dele representava, tipificava a pessoa de Jesus. Então talvez, irmãos, esse seja o nosso desafio. Eu não quero discutir teologia com ninguém, cara. Eu não quero discutir filosoficamente a existência de Deus com ninguém. Eu não quero entrar nessa lógica caduca, viciante, improdutiva e efêmera das discussões de fé e teologia. O desejo do meu coração, para mim e para nós enquanto comunidade de fé, é que nós sejamos apenas uma semente plantada no solo do mundo, que nós sejamos apenas aquelas cartas vivas que o mundo lê, o bom perfume de Cristo, que não precisa de falar, porque a nossa vida exala os valores do Evangelho. O Evangelho não é uma ideologia, né, que às vezes a gente faz, né, do Evangelho uma ideologia também, e aí a gente coloca a discussão do Evangelho no campo da ideologia, quando na realidade o Evangelho transcende tudo isso. O Evangelho é essa realidade que vai permeando, que vai atravessando todas as coisas. Essa entrada, como diria Kierkegaard, não posso deixar de citar o meu São Kierkegaard, essa entrada da eternidade para dentro do tempo,
que decodifica e reconfigura toda a forma de nós vermos e entendermos e vivermos a realidade. Eu já caminho para o final, irmãos. Paulo, ele ressalta aqui ainda 2 pontos. Nós somos doulos de Cristo, porque nós somos chamados por Ele. Me parece que essa é uma coisa também que está sumindo de algumas pregações. Aqui, pelo que eu tenho acompanhado, graças a Deus não, mas hoje se fala pouco disso, chamado, né? Vocação. Eu, graças a Deus, assim, nasci num lar cristão e cresci na igreja, aquela coisa toda assim. Eu não tenho nenhum testemunho legal para contar para ninguém, assim. Nasci na igreja, cresci na igreja, estava aqui falando antes do culto, a gente cantou, havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, e aquele rolê todo, e coreografia e tudo isso. Mas quando eu era menino, essa palavra vocação, irmãos, queimava meu coração. Falava de chamada, eu falava, nossa, Deus, me manda, me envia, e essa coisa sumiu. E algo interessante aqui, eu fui buscar um pouco mais os comentários a respeito desse texto, e há um paralelismo aqui de chamado com aquele chamado de quando era tocado o chofar para convocar o povo de Israel para ir para a batalha, para a peleja, para atender um comando de Deus, para realizar a sua missão e o seu propósito. É no mesmo sentido que Paulo, que era judeu, está usando essa palavra. Nós somos chamados. E eu acho que eu falei isso aqui no outro sermão, mas às vezes as pessoas nos procuram com perguntas assim, crise, né? Mano, eu não sei qual é o meu chamado, porque para muita gente ainda chamado é aquela coisa, cantar e pregar. Então, tipo, velho, eu não prego e eu não canto, então assim, eu sou um inútil dentro da igreja. Muita gente ainda tem essa mentalidade, né? Reducionista, assim, e como sempre dicotômica das coisas, né? Então, não, eu não canto e não prego. Não, cara, o nosso chamado é para cristificação. Eu gosto desse neologismo. Cristificação. O que significa isso? Sermos a representificação de Jesus Cristo. Esse é o teu chamado, cara. Amém. Esse é o teu chamado. O Lázaro, que está lá no espectro político, ele tem um chamado, ele tem uma vocação para ser luz lá, para ser representante do Evangelho lá. Nós que estamos no ambiente acadêmico, como eu estou plantado na universidade, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser carta viva. E cada um de nós aqui, você que cuida do seu lar, você que trabalha na portaria de algum lugar, você que trabalha com limpeza, você que não está trabalhando, fica na internet. Então, na internet, seja luz de Deus na internet. Porque crente também é um negócio engraçado, né, cara? Às vezes eu fico vendo assim, cara, e não que a gente tenha essa obrigação e nada disso assim, né? Mas às vezes assim, as pessoas que menos postam coisas de Deus são os crentes, né, velho? É um negócio muito cômico assim, tipo, eu tenho uns amigos assim que a galera não é crente, né, velho? Aí, pô, as coisas mó loucas assim, rolam uns funkão lá no story e tal. Aí depois no outro story já tem um versículo lá. Negócio assim, maluco, velho. Bizarro, sabe? Um negócio muito doido, sabe? Mas às vezes nós que somos cristãos, cara, que, pô, eu tô falando aqui porque, pô, também ninguém tem paciência, né, velho? Tipo assim, tem umas pessoas que você vai seguir também que, pô, tem nem graça, velho. Só versículo. Ah, pelo amor de Deus, eu não quero seguir isso também, não. Eu tenho Bíblia aqui em casa, sacou? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Já dizia Zezé de Camargo e Luciano, a ferro e fogo não dá, né, velho? Nem ferro nem fogo. Mas às vezes, cara, nós estamos ali e a gente não... É aquele tipo da coisa, né, velho? Assim, às vezes a pessoa aparece na foto de hoje e fala, velho, nem sabia que fulano era crente, né, velho? Nem sabia que ele era cristão, né, cara? Que, tipo assim, ele posta os rolês tudo, mas não, na igreja, eu não posso postar que eu tô na igreja, né, velho? Que eu vim num culto, que eu participei da Eucaristia, né? Então nós temos o chamado primeiro para isso, cara, para cristificação. E eu termino aqui, algo que me toca muito, que Paulo fala e que combate a idolatria, cara. Que é engraçado, irmãos, a desobediência também pode ser um ídolo dentro de nós. Porque o Evangelho combate, contesta, rechaça todo autoritarismo. Isso não é da raiz do Evangelho. O Evangelho contesta isso. Contesta.
Mas por outro lado, o Evangelho também está aqui, ó, Romanos capítulo 1, verso 5 nos fala sobre a obediência da fé. Cara, isso me pegou meu coração. Eu falei, pô, cara, obediência da fé, que rolê. Isso significa, olha que coisa, irmãos, na raiz da idolatria está a desobediência. O que a gente lê lá na narrativa de Gênesis capítulo 3, né? Que tudo começou pela idolatria da desobediência. Aquela narrativa, para uns literal, para outros simbólica. O que mais interessa é o sentido do que está comunicando ali. É o que o texto quer dizer. É que o ser humano fez uma escolha, cara. Virar as costas para Deus para fazer de si mesmo Deus. É virar as costas para Deus para produzir outros pseudo-deuses, que a gente pode chamar mais facilmente de ídolos. Então a raiz, ou na raiz da idolatria está a desobediência. Mas olha que coisa linda, irmãos. Na raiz da redenção está a obediência. O pecado entrou no mundo pela idolatria da desobediência de um homem, mas a redenção também entrou no mundo pela obediência de um só homem. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 2, nesse canto cristológico da igreja do século I, no verso 8, ele disse que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, cara, eu curto demais a liberdade da graça, do Evangelho. Eu tenho flertes assim fortíssimos com o anarquismo, coisa bizarra, velho. Eu leio muito Jacques Ellul, essa galera aí do anarquismo cristão. Eu curto essa vibe, velho. Mas para ser cristão, eu não posso ser senhor de mim mesmo. Para ser cristão, eu não posso construir dentro de mim esses ídolos que dizem que seja feita a minha vontade. Não, cara. O cristianismo se situa nesse lugar incômodo, onde todas as nossas orações podem permear os caminhos que forem, fazer as curvas que forem, pedir o que bem entender. Os nossos corações podem fazer planos e não tem nenhum problema. Mas ao final, as nossas orações, ainda que não dizendo essas palavras, mas tem que convergir para concluir dessa forma: todavia que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, seja feito o seu querer. Quero convidar vocês a se colocarem de pé para a gente orar. A gente orar. Hoje eu tive essa incumbência, né, de falar da idolatria como algo nesse sentido, assim, o pecado como um pecado por trás dos outros pecados, né, a raiz. E de fato, a idolatria está na raiz mesmo de toda a pecaminosidade. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e orar. Orar. Eu, Wallace Alexander, eu sei os ídolos que ainda estão povoando os altares do meu coração, cara. Eu sei os ídolos que eu ainda presto culto, eu sei dos ídolos que eu ainda alimento, eu sei dos ídolos que ainda me roubam de Deus todos os dias. Eu sei quais são os ídolos de estimação, ou quais são os ídolos que têm me domesticado, o que é pior ainda. Pior do que termos ídolos de estimação é que os ídolos nos domesticam. Eles tornam-nos domesticados.